Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo se trata de uma análise sociológica do filme O Último Samurai, do diretor Edward Zwick, com o objetivo de relacioná-lo à obra Sociologia de Anthony Giddens, no que tange aos aspectos de globalização e mudanças sociais, muito marcantes no filme e eu poderia dizer até fundamentais para o desenrolar da trama. A princípio, deve ser feito um breve resumo do filme, que se passa no ano de 1870, quando o renomado e conceituado capitão militar Nathan Algren é enviado ao Japão a pedido do imperador japonês Meiji para treinar os exércitos do imperador em uma batalha para aniquilar os últimos samurais que restaram na região. Nisso, Nathan acaba sendo capturado pelos samurais e é poupado e se torna um deles, uma vez que ele se apaixonou pelos costumes e tradições daquele povo. Bom, a começar pelo fato de ele ter sido chamado, já é um importante marco para a questão da globalização, vez que ele tinha um reconhecimento do exército americano nas batalhas contra os ameríndios dos Estados Unidos. Então, o imperador do Japão, por ter percebido seu valor, o convoca, fazendo de certa forma uma apropriação dos conhecimentos militares do capitão a seu favor, na medida que reconheceu a possibilidade de adaptar culturalmente o seu exército. Não somente isso, mas nota-se também que a própria cultura japonesa em si, tão tradicional e cheia de marcas da história milenar do país, começa a ceder frente às pressões impostas, não pelos demais países, mas sim pelo dinamismo de um novo mundo que não espera ninguém, e os que não são capazes de adaptar somem do contexto. Prova disso é o próprio exército do imperador. Afinal, até aquele momento, os samurais eram a maior força militar do Japão, mas estão deveras obsoletos em relação às novas armas, como as metralhadoras, por exemplo. Para contextualizar melhor a situação ao qual esse filme está inserido, vale mencionar um trecho do livro de Sociologia de Anthony Giddens, que definiu o termo globalização da seguinte forma: processos que intensificam cada vez mais a interdependência e as relações sociais a nível mundial. A globalização trata-se de um fenômeno social com vastas implicações, por isso não deve pensar-se na globalização apenas como o desenvolvimento de redes mundiais, sistemas econômicos e sociais afastados das nossas preocupações individuais. É também um fenômeno local que afeta a vida cotidiana de todos nós. Abrindo parênteses, isso daí é exatamente o que a gente viu no filme. Fenômeno local que afetou a vida daquela população. Dessa forma, é possível notar como que a influência da globalização no campo militar ela foi mostrada, além do que o processo que decorre ao longo da narrativa de mudança social forçado, ao tentar exterminar por completo aquela parte da cultura que não interessava mais, né? Por outro lado, é inegável a existência de uma dualidade no filme, que acontece entre um mundo líquido e sólido. Por ter sido capturado, o capitão passa a viver com os samurais e aprender sobre a cultura. A princípio, o líder dos samurais, que é Katsumoto, tem um interesse em aprender um pouco da cultura do americano, que estava descrita em seu diário de guerra. Naquele lugar, Nathan percebe ao longo do tempo que passou lá o valor de se preservar uma cultura e, por meio da convivência, Katsumoto percebe que Nathan pode ser de grande ajuda na batalha contra as armas modernas, mostrando a possibilidade de conciliação entre a solidez do samurai e a fluidez do americano. Nesse caso, é imprescindível falar de globalização e não citar o sociólogo Zygmunt Bauman, uma vez que ele é um dos principais percussores e desenvolvedores desse conceito. Na sua obra A Cultura do Mundo Líquido Moderno, ele mostra muito claramente o contraste entre as relações sólidas, que são mais duradouras, o que a gente pode perceber na vida dos samurais, e as líquidas, que são mais imediatistas, que a gente percebe na mudança de cultura do exército japonês. Bom, por fim, nesse filme a gente nota como o Capitão Algren foi inteligente ao saber conciliar ambas, vez que ele adere a uma nova cultura, mas sem deixar de lado a sua antiga, pois prova ser útil na batalha final para tentar salvar o mundo sólido dos samurais, mostrando como é preciso valorizar todo o acervo cultural de todas as culturas, todas as sociedades, e não uma em detrimento da outra. Ou seja,
Esse filme nos mostra a importância de não tratar as coisas a partir de uma análise preto no branco, ou para uma coisa ser, a outra tem de deixar de ser. Na verdade, o que falta ao mundo, segundo a visão proposta pelo filme, é saber conciliar o que deve ser preservado e o que deve mudar.